últimas curvas para Ayrton Senna. Ele vem pela subida. Mihail Ridazzi aguarda com a bandeira quadriculada. Aí vem Senna na reta. É o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton. Nos últimos meses, Ayrton Senna voltou a ser um dos nomes mais falados em todo o Brasil. O aniversário de 30 anos da sua morte reacendeu a memória de um dos ídolos da história do nosso país. Novas gerações e gerações que acompanharam de perto a sua trajetória se uniram para relembrar os grandes feitos do nosso eterno campeão. O resultado é extremamente fascinante. São pais, filhos e netos se emocionando juntos, relembrando as conquistas de um dos brasileiros mais ilustres de todos os tempos. Toda essa repercussão em torno da memória de Ayrton traz à tona um legado inigualável do piloto brasileiro e evidencia um fato extremamente importante. É impressionante o impacto que Senna é capaz de gerar, mesmo 3 décadas após a sua morte. Mas como o nosso assunto é dinheiro, eu quero responder uma curiosidade que vem desde a década de 90 e que foi explicitada pelo imortal Jô Soares em uma entrevista com o próprio Ayrton Senna. Seriam os pilotos de Fórmula 1 os atletas mais bem pagos do mundo? Fique com o trecho da entrevista. O Ayrton, e o negócio da grana na Fórmula 1? Porque as pessoas ficam muito impressionadas, evidentemente, com o que você ganha, com o que o Prost ganha, quanto você ganha. O Emerson ganhou 1 milhão na corrida e tal, mostrou aquele dinheirão todo. Coisa bem de americano, adora, isso é fantástico, né? Mas não é todo piloto que é disputado na base dos 7, 8, 10 milhões de dólares, né? Quantos? Não sei. 2, tá bom? 15. O piloto brasileiro, tricampeão mundial, chegou a ganhar cerca de 1 milhão de dólares por corrida, um valor impressionante até para os padrões atuais. Mas indo um pouco mais além, quando se fala em riquezas no mundo do esporte, é impossível não lembrar de Neymar. O craque conquistou fama mundial e é reconhecido até hoje como o jogador mais caro da história do futebol, ao ser protagonista de uma negociação de 200 milhões de euros com o Paris Saint-Germain. Neymar ainda está em atividade na sua carreira de jogador de futebol, enquanto Ayrton encerrou sua carreira de maneira trágica há 30 anos. A pergunta hoje é: quem é mais rico entre os dois? Seria possível colocar os dois frente a frente nessa disputa amigável e icônica? Afinal, seria possível que o legado de Senna ainda superasse em termos financeiros o jogador mais caro da história do futebol? A resposta pode surpreender e emocionar, porque essa não é apenas uma batalha de números, mas sim de influência e legado, que continuam a marcar gerações inteiras. Na década de 90, a Fórmula 1 era um verdadeiro espetáculo global. Pilotos como Ayrton Senna eram vistos como heróis, com status comparável ao das maiores celebridades da música ou do cinema. Senna não era apenas um piloto extraordinário, ele era também um fenômeno de marketing. Além dos altos salários como piloto, Senna era garoto propaganda de grandes marcas como Banco Nacional, Marlboro e Tag Heuer. Sua imagem de um homem que sempre estava buscando a mais alta performance, combinado com seu carisma, faziam com que sua figura fosse extremamente valorizada no mercado publicitário. Durante sua carreira, estima-se que Ayrton Senna tenha acumulado uma fortuna que, se fosse corrigida pela inflação, poderia ultrapassar os 200 milhões de dólares. Isso sem contar um legado deixado pelo Instituto Ayrton Senna, que perpetua sua memória e gera um amplo impacto social até os dias de hoje. Mesmo após a sua morte, a imagem de Ayrton Senna continuou gerando receitas expressivas para sua família. O nome Senna se tornou uma marca global, licenciada para produtos, documentários, séries de televisão e campanhas publicitárias. Estima-se que os royalties à sua imagem tenham rendido dezenas de milhões de dólares ao longo das últimas décadas, consolidando sua família como uma das mais influentes no mercado esportivo mundial. O Instituto Ayrton Senna, financiado em grande parte por essas receitas, também reforça o impacto contínuo do legado do piloto. Do outro lado dessa disputa, temos Neymar. Ele representa o auge de uma nova geração de atletas que alia um talento esportivo a uma imensa presença midiática. Com contratos milionários em clubes como Barcelona, PSG e atualmente Al Hilal, Neymar se tornou um dos jogadores mais bem pagos da história do futebol. Em 2017, sua transferência para o PSG, por 222 milhões de euros, foi a mais cara de todos os tempos, consolidando sua posição entre um dos atletas mais bem pagos da história.
E é claro, seus ganhos não se limitam aos gramados. Neymar também é embaixador de marcas globais como Puma e Red Bull, além de ser uma figura influente nas redes sociais, com milhões de seguidores em plataformas como Instagram e TikTok. Apenas em 2024, estima-se que Neymar tenha superado a marca de 100 milhões de dólares em ganhos anuais, somente com seu salário do Al Hilal, sem considerar os ganhos com publicidade. Se compararmos diretamente, Neymar é sem dúvidas mais rico que Senna. Sua fortuna atual é estimada em mais de 250 milhões de dólares, um valor que ultrapassa o acumulado por Ayrton Senna durante toda a sua vida. Mas é importante considerar o contexto. A situação do mercado esportivo era muito diferente em 1990, com contratos menos inflacionados e com um cenário global menos interconectado. Mesmo assim, o que torna essa comparação ainda mais fascinante é o impacto social que ambos promoveram. Senna não apenas conquistou títulos, mas também uniu o Brasil em torno de suas vitórias, em uma época de grande sofrimento para a população, que enfrentava desafios econômicos e sociais. Neymar, por sua vez, simboliza o poder da geração digital, conectando-se diretamente com milhões de fãs e levando a diversão da habilidade do jogador brasileiro para todos os cantos do mundo. Em se tratando em termos de legado, influência e capacidade de inspirar gerações, a disputa é extremamente equilibrada. Tanto Neymar quanto Ayrton Senna são ícones indiscutíveis de suas épocas, e cada um, à sua maneira, continua a enriquecer o coração dos brasileiros.